Olá, meu nome é Gustavo Ribas Curcio, sou pesquisador da Embrapa Florestas, sou engenheiro agrônomo formado pela Federal, onde fiz meu mestrado e doutorado na linha de ciência do solo e na linha de conservação da natureza. E atualmente eu coordeno dentro da Embrapa o projeto Biomas, que é uma parceria entre a CNA e nós temos os patrocínios do Senar, do Sebrae, Monsanto, John Deere e agora mais recentemente do BNDES. Eu vou falar sobre a árvore na propriedade rural com base nas pesquisas que nós exercemos dentro da Embrapa Florestas e também nesse projeto Biomas. E como todos vocês sabem, o Brasil se caracteriza por um grande potencial de uso do seu meio rural. É conhecido o Brasil como um celeiro de alimentos do mundo, temos uma pecuária muito forte e temos uma biodiversidade talvez a maior do planeta. Mas seguramente temos uma distorção na maneira de exercer os sistemas de produção dentro da propriedade rural. Isso não é característico do bioma Mata Atlântica ou do bioma Pantanal, ou Cerrado, Caatinga, é em âmbito nacional. Culturalmente, nós brasileiros sempre tivemos a cultura de, se vamos fazer um sistema de produção, começamos a derrubar as florestas ou a entrar no campo ou no cerrado e a vegetação nativa vai ficando um pouco para trás e os sistemas de produção dominantemente são constituídos, como disse, pela agricultura e pecuária e nós vemos sempre, e isso eu vejo em termos de nível nacional, eu vejo a árvore deixada um pouco de lado quando temos uma possibilidade de pluralizar o sistema de uso da propriedade com a árvore de forma absoluta. E não vejo também a árvore como uma forma excludente aos sistemas de produção agrícola e pecuária. No entanto, como disse, vejo bem pequena expressão, temos um potencial muito maior para fazer a ingressão da árvore na propriedade rural. Atualmente o Brasil tem um sistema de produção florestal forte também, mas dominantemente com espécies exóticas, sem as quais nós teríamos uma pressão muito maior sobre as florestas nativas. Então temos uma matriz energética de bom calado e que, na minha opinião, pode ser ampliada gradativamente também com algumas espécies arbóreas nativas que têm alto potencial e podem ser trabalhadas na linha de melhoramento genético para se poder ter maiores incrementos anuais. Recentemente, a sociedade brasileira ela passou por uma discussão muito importante que nos trouxe uma maturidade muito grande no que se refere à legislação ambiental. E eu não a vejo como sendo uma legislação que possa ser excludente aos anseios do produtor rural. Eu acho que ela deve ser aprimorada, a legislação, mas ela vem ao encontro de uma necessidade que nós temos em todas as partes do planeta, que é alcançar uma sustentabilidade maior dentro da propriedade rural. Nesse sentido, eu vejo que a árvore é um dos elementos que pode e deve ser considerado dentro desse crédito, vamos dizer assim, de sustentabilidade. Como eu estava dizendo, a parte da legislação, nós discutimos muito a evolução da lei sobre o Código Florestal brasileiro. E lá nós temos duas entidades jurídicas muito importantes e que, sobremaneira, são muito importantes no Brasil, dadas as características florestais, a característica florestal do Brasil, né? Temos uma grande parte com cerrado e outra com campo no Pampa, mas dominantemente o país é constituído por sistemas, por florestas. Então aí eu vejo essa ligação com a árvore e o nosso potencial de pluralizar os sistemas produtivos e de meio ambiente dentro da propriedade, conciliando com o que se
ao que nos remete o Código Florestal Brasileiro. Se pensarmos que o Código Florestal Brasileiro temos a área de preservação permanente, a APP, e a reserva legal, além dos sistemas de produção dentro da propriedade, eu vejo como a árvore um elemento de grande transitividade desses ambientes dentro da propriedade rural, partindo desde a beirada do rio até os topos de morro, e é o único elemento que nós temos essa transitividade, possível de ter essa transitividade, e, sobretudo, alcançando uma sustentabilidade maior do que temos hoje nos meios produtivos brasileiros. Então, por exemplo, uma das situações que eu quero me ater junto para um debate, uma reflexão com vocês, é a questão das áreas de preservação permanente. E aqui eu quero chamar a atenção principalmente para 2 pontos dentro da paisagem. Uma é a APP de nascentes, onde tem a surgência, e ela está prevista como uma área de preservação permanente. Então, quando se tem uma surgência, nós temos um olho d'água ou uma nascente, uma cabeceira, tem várias nominações. Nós temos muito que, por consciência, não só pela legislação, mas nós temos muito que fazer a recuperação desses ambientes, proteger esses ambientes. E naturalmente, se essa nascente é em meio florestal, a necessidade de preservar as árvores que estão nessas áreas circunvizinhas é muito importante. Da mesma maneira, nós podemos ver, que eu quero ressaltar, também as APPs de rios. As APPs de rios, nós temos que proteger as florestas ciliares que estão ao lado para proteger a água e ter um encontro de biodiversidade, funcionar como corredor, regulador térmico, enfim, nós temos uma série de funções dessas florestas ao lado dos rios, mas também queria ressaltar aos senhores que temos a necessidade também de preservar as nascentes. Nesse sentido, eu acho muito importante, e são as pesquisas que estamos desenvolvendo, nós ficarmos muito atentos a uma questão, porque tanto em nascentes quanto em rios, nas beiradas, nas partes mais próximas d'águas, nós temos solos com regimes hídricos com mais água, que nós dizemos solos hidromórficos. Evidentemente, quando nos afastamos da água, onde estão os solos hidromórficos, nós temos solos com menor saturação de água, quer dizer, solos com características semi-hidromórficas, e mais distante temos solos não hidromórficos. Ou seja, próximo tanto da beirada de rios quanto das nascentes, nós podemos ter variações no regime hídrico dos solos e consequentemente, nós temos adaptabilidades distintas das arbóreas que se encontram nesses ambientes. Nós não podemos ver aquilo lá como se fosse um ambiente em que se tem isopor em subsuperfície, é totalmente igual. O solo é igual, não muda a textura, não muda teor de carbono, não muda a saturação por bases, não muda, sobretudo, o regime hídrico. Então, mudando esse regime hídrico, se alteram as condições que o solo favorece ou não determinadas espécies arbóreas. Na Caatinga, se tem, além desses regimes hídricos, nós temos também a saturação por sais. Então, temos variações de solos com maior ou menor teores de sais, e para isso estamos buscando estabelecer quais são as arbóreas que preenchem esses quesitos favorecidos pelos solos, que por sua vez estão dentro daquele contexto de acordo com o clima da região, de acordo com a geologia, com a geomorfologia. São fatores extrínsecos, mas que estão intimamente relacionados ao que é a formação daquele solo, e este, por sua vez, determina uma maior ou menor condição que seja favorável a diferentes espécies arbóreas.
Então, por exemplo, vocês devem estar se perguntando, ou muitos já trabalham nessa linha, por que nós nos preocuparíamos, por exemplo, com essa diversificação de solos e seus regimes hídricos, com as espécies arbóreas que possam estar naquela condição? Bem, é muito simples, porque, bom, primeiro porque nós queremos exercer a proteção daquele ambiente e acima daquele ambiente protegido queremos fazer um trabalho de manejo coerente às características do ambiente. Então, podem ter sistemas produtivos com emprego de alta tecnologia e que a gente não quer que esses efeitos recaiam sobre as nossas nascentes ou sobre os nossos rios. Então, na postura de técnicos, nós passamos a ter em mente uma recomendação para o produtor. Evidentemente que o produtor rural ávido pela informação, ele vai querer saber qual é a espécie para plantar e quando ele vai plantar, ele está usando o tempo dele, o recurso dele, a mão de obra dele e em consideração a isto também, não só o ambiente, o ideal é que se indique quais são as espécies que podem ser melhor adaptadas para aquelas condições para evitar uma alta mortalidade e, consequentemente, você ter um desfecho bem legal da atuação técnica ao lado tanto de rios quanto de nascentes. Porém, esses estudos eles ainda não estão plenamente concebidos, né? Não estão terminados para todas as situações do país. Nós estamos fazendo uma série de prospecções, de pesquisas diagnósticas, onde nós identificamos vários tipos de solos, o alcance desse regime hídrico que está ao lado do rio ou da nascente, e procede-se os estudos diagnósticos de identificação das espécies e a característica delas em relação ao tipo de solo em que elas se encontram. Evidentemente, a partir do momento que você tem esta proteção em volta das nascentes ou dos rios, você evita esse escorrimento superficial que possa trazer alguma solução contaminante para a tua nascente ou para o teu. E aí também eu gostaria de chamar muito a atenção que para fazer a proteção desses ambientes, nós não temos que estar restritos apenas a essa situação de maior ou menor favorecimento da espécie florestal de acordo com o tipo de solo. Nós também temos que estar atentos a outros quesitos na hora de formar esses ambientes quando eles estão totalmente devassados. Então, por exemplo, nos importa muito para a gente aumentar essa rugosidade superficial, se eu posso chamar assim, a rugosidade que essas árvores possam ter na superfície do solo, para evitar o escorrimento superficial, quer dizer, nós queremos evitar o incremento de soluções ou de sedimentos dentro da nascente ou do rio. Então, nós nos preocupamos muito com a densidade, por exemplo, dos plantios, né? Não adianta fazer também plantios de baixa densidade, onde não se tenha uma seção basal suficiente para fazer a rugosidade que eu estou aqui nominando para evitar esse escorrimento. Então, nos interessam muito espécies, por exemplo, eu vou citar aqui um exemplo, as moráceas, as figueiras, que ocorrem em grande parte do Brasil. Elas são muito interessantes porque elas têm aquelas raízes tabulares e elas ficam com raízes muito superficiais, aumentando o que seria a seção basal, que cria uma rugosidade na superfície do solo, evitando assim o escorrimento do sedimento ou de soluções que possam estar com nitratos, fosfatos, que cheguem na água. Então isso é uma forma interessante. O plantio também em disposição de quincôncio, que as árvores não se encontrem totalmente alinhadas, é uma outra característica que nós devemos dar atenção. Enfim, o que eu quero dizer é que a árvore está ali a serviço de uma proteção ambiental, mas nada impede, no caso de pequenos produtores, por exemplo, que essas APPs também sejam usadas, e está previsto no Código o uso das árvores dentro das APPs, desde que eles sejam pequenos produtores, como eu disse,
E também nós temos sistemas de produção que podem ser aplicados nas áreas circunvizinhas, a integração lavoura, pecuária, floresta, onde a gente hoje colocamos as árvores para fazer sombra para o gado, mas podemos ter agricultura, quer dizer, a árvore passa a integrar os sistemas de preservação ambiental, mas também podem integrar sistemas produtivos, ou seja, isso pluraliza a diversidade da propriedade, pluraliza a possibilidade de rendimentos distintos, né? Nós podemos ter sistemas de produção pura com árvores fazendo uma terceira fonte de renda em tempos completamente diferentes da agricultura. A agricultura é muito mais rápida, a pecuária é um intermeio e a árvore seria um sistema mais a médio para longo prazo. Quer dizer, nós não estaríamos daí só conduzindo a propriedade para uma pluralidade quanto às formas de uso, mas nós estaríamos trazendo biodiversidade para a propriedade, que é uma coisa muito importante. Hoje nós temos consciência técnica para fazer disto uma realidade maior do que a que temos no Brasil. O Brasil está caminhando para isso. É um país do qual a gente, comparando com o que se vê lá fora, é um país que está no caminho certo. Nós estamos, o corpo técnico e o nosso produtor rural estão atentos a essa necessidade. Então, e a árvore, como eu estou dizendo para vocês, podem cumprir esse papel de forma absoluta. Nós também temos estabelecido pelo Código a reserva legal, que é uma outra pérola. São as duas grandes pérolas do Código Florestal, né? As APPs e a reserva legal. A reserva legal nós temos ela prevê, é uma unidade jurídica, mas daí não de preservação e sim de conservação, então já é permitido o uso, existem dentro da disposição da lei, existem as diferentes formas de uso da reserva legal, quanto pode ser retirado em metro cúbico quando se fala de arbóreas. Temos um tempo lá estabelecido pelo Código, onde se faz a previsão da recuperação total da reserva legal, mas nós gostaríamos de dizer aqui também que a árvore, em se tratando do Brasil, como a grande maioria, como sistemas florestais nativos, a árvore pode e deve ser usada dentro da reserva legal, e aí nós podemos, como a própria lei prevê que dentro do cabo de 20 anos se tenha esse sistema de conservação, todo ele utilizado com arbóreas nativas, há aí um campo enorme para a pesquisa e para o produtor, consequentemente, há uma lacuna enorme porque se pode utilizar as arbóreas, sejam elas de forma de monocultivo ou seja ela em plantios heterogêneos, preferivelmente, eu diria, que esses sistemas sejam mais heterogêneos. E aí as arbóreas nativas, respeitando as características de cada bioma, pode ser uma grande alternativa para a propriedade rural brasileira. Evidentemente que tem dentro da reserva legal, nós também temos, de acordo com a posição dela, sobretudo com as questões de acesso e as características dos solos, nós podemos pensar em maior ou menor possibilidade de uso com espécies arbóreas e isto está muito daí relacionado com as características do solo. Pelas próprias características do produtor rural, e isso é uma verdade que nós apoiamos, o produtor rural sempre tende a fazer a alocação da reserva legal em áreas de menor potencial e fica com as áreas de maior potencial de uso para as áreas de sistemas de produção. Normalmente, se eu posso generalizar, embora a gente sempre possa incorrer em algum erro quando se faz níveis de generalização, ainda mais em âmbito nacional, mas eu diria que os latossolos e os argissolos são solos de alto potencial, os nitossolos também são solos com altíssimo potencial de uso e esses são dominantemente usados dentro do sistema de produção.
E o produtor faz a alocação da reserva legal em solos de menor potencial. E aí sobram normalmente neossolos litólicos, neossolos regolíticos, neossolos quartzarênicos, ou seja, em outras palavras, os neossolos litólicos são solos muito rasos, os neossolos regolíticos também têm uma certa restrição quanto à profundidade. Os neossolos quartzarênicos são solos praticamente areia pura, quer dizer, não tem condição de CTC, a capacidade de troca catiônica é muito baixa, então as produtividades nesses solos são muito baixas. Os cambissolos mais rasos também ficam desfavorecidos, então o produtor, embora ele não saiba os nomes das classes de solo, mas ele sabe as características que determinam baixas produtividades para o sistema agrícola ou para a pecuária dele. Então, o que ele faz? Desculpem. Ele coloca a reserva legal nestes solos de baixo potencial. E como eu disse, existem condições em que essas características, por exemplo, de solos muito rasos, muito pedregosos, de textura arenosa, pelo uso pretérito, pelo uso passado com a agricultura e pecuária, mas excludentes ao potencial, quer dizer, eram formas de uso muito pesadas para a característica daqueles solos, ao longo dos anos, por mais cuidado que o produtor possa ter tido com o seu solo, com o seu patrimônio, porque solo é o maior patrimônio que um agricultor pode ter, é o solo, a característica de preservar o solo. Então isso vai desabonando o solo ao longo do tempo, ou seja, o solo vai perdendo, ou a matéria orgânica começa a ser mineralizada, com perda de íons muito forte, às vezes com presença de sulcos de erosão muito forte, e essas perdas todas vão, dada a composição de forma da paisagem, ou eles vão para os rios, ou eles vão para as nascentes, soterrando rios e nascentes. Por isso, lá da importância de se pensar na preservação ambiental, nós temos que pensar até antes de usar esses solos que estão degradados, na sua reconstrução, a adição de matéria orgânica, o seu nivelamento, para dar uma pequena possibilidade de reestruturação das características físicas e químicas do solo, para daí sim começar um uso, por exemplo, com a reserva legal. E a reserva legal cai muito bem para essas áreas, porque normalmente áreas de alta declividade, ou como diz, com solos rasos, eles não devem ser utilizados com sistemas muito agressivos, com movimentação de solo. Então, eles se prestam bem para a reserva legal. Então, há necessidade de nós, técnicos, também termos a consciência de começarmos a ter um enquadramento da paisagem, fazer a sua verificação da sua diversificação de tipos de solos, conciliados às questões climáticas, aos potenciais de mercado que se tem por perto. Então, quando se faz essa vinculação das características dentro da propriedade, o que se tem de potencial para produzir e as características de mercado, o técnico e o agricultor, sempre de forma conjunta, podem planejar a sua reserva legal fazendo a ingressão das nativas junto com algumas exóticas que também privilegiem altos rendimentos, mas ao longo do tempo nós temos que começar a pensar em diversificar a reserva legal, e aí nós temos que ter um conhecimento bastante forte sobre que espécies arbóreas podem ser introduzidas, alcançando assim uma reserva legal com uma característica mais plural. A gente vê muitas pessoas usarem o recurso da reserva legal, deixam abandonada, o que não é o ideal. Se o agricultor, naquele momento, não tem condições financeiras de dar uma condução mais aprimorada para a reserva legal, ainda que vá. Agora, a gente percebe que tem produtores que têm essa condição e por falta de conhecimento, por desconhecimento técnico, ele não faz uso não idealiza a reserva legal da forma como ela deveria ser concebida, considerando o potencial de uso da propriedade
com as características de mercado que ele tem próximas para poder fazer essa transição, esse acesso ao mercado e trazendo rendimentos mais pluralizados para a propriedade. E isso é interessante no sentido até de dar estabilidade social e econômica para a propriedade rural. Agora, depois de ter conversado tanto sobre a questão das arbóreas, nós devemos pensar também que tem partes, tem biomas que nós não temos essa possibilidade, por exemplo, o pampa, que nem sempre tudo é com arbóreas. Então, o campo tem muitas nascentes e nós estamos estudando esses tipos de paisagens. Tem nascentes que elas se encontram essencialmente sobre campo. Os rios não, os rios são com arbóreas e a gente vê muitos rios no bioma pampa estão perdendo as suas florestas porque esses remanescentes florestais foram ao longo dos séculos, ao longo das décadas, inclusive mais recentemente, as arbóreas que lá estavam foram utilizadas para compor os sistemas agrícolas ou o sistema de pecuária que tem uma demanda. A mesma coisa a gente vem observando no Cerrado, onde se tem um tipo mais savânico, mas já lá são com arbóreas. Nós vemos as nascentes estão sobre campos e os rios, muitos deles, ou a grande maioria, estão sobre florestas, né? Então, o bioma cerrado, nós temos muito essa característica de ter próximo da água ou os campos, ou nós temos as florestas com características de forte estacionalidade. Então, tem uma diversidade de arbóreas completamente diferente das espécies do cerrado. Mas o cerrado, nesse sentido, é interessante porque próximo dos rios nós temos essa possibilidade de colocar as arbóreas da floresta estacional, se eu posso assim nominar, e temos também a possibilidade de trazer várias espécies da caatingas, fruteiras, do cerrado, várias espécies com alto potencial, principalmente, não quero dizer principalmente, mas tem uma alta diversidade. O cerrado tem uma possibilidade enorme de trabalhar com as fruteiras, mas além das fruteiras tem outras madeiras que também poderíamos inserir dentro, não só da reserva legal, ou não só dentro da PP, mas construir a propriedade como um todo, né? Ela poderia vir ao encontro desse arranjo, desse planejamento que estou colocando aqui, de se utilizar mais a árvore dentro da propriedade rural, o que eu tenho certeza que muitos produtores gostariam de ter, já estão antenados para essa condição e gostariam de ter a possibilidade de ter uma informação técnica que pudesse pluralizar a propriedade dele, trazer mais estabilidade, melhor condição de emprego, enfim, uma maior sustentabilidade da propriedade rural. Eu agora estou terminando o nosso bate-papo. Para mim foi um prazer muito grande estar com você nesse tempo. Eu espero poder trocar algumas ideias com vocês à frente, como está previsto, né, Paulo? E estarei à disposição e muito feliz em receber essa troca de ideias com vocês. Um grande abraço, um bom dia, um bom trabalho a todos.